Que seja uma noite realmente de cura sobre a sua vida. Eu quero convidar você a abrir lá em Eclesiastes. Estamos aí nessa série no livro de Eclesiastes, no capítulo 5. Nesse capítulo 5 eu convido você a abrir lá e vamos ler os versos de 1 a 7. Vamos falar sobre conselhos. Dizem que conselho é bom. Pelo menos eu gosto de receber conselhos. Eclesiastes 5, de 1 a 7, diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Verso 6. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio de tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Que o Senhor aplique no seu e no meu coração a sua palavra. Eu, como todo domingo, eu vou pedir para desligar um desses barulhentos aqui. Não sei qual dos três que está. Queria pensar com você sobre esse texto que vem tratar de conselhos. O livro de Eclesiastes, quando nós começamos há 7 domingos atrás, a impressão que nós tínhamos era justamente que ele acordou de mau humor e que estava vendo a vida assim tão azeda, e que se a gente só lê o capítulo 1 e não ler mais, a impressão que dá é que não tem muito ensinamento no livro de Eclesiastes. Mas o que ele está realmente trazendo para nós é conselhos. Conselhos. E eu queria fazer duas perguntas para você. Primeira, qual é a tua postura diante de Deus, quando você sabe que está diante de Deus? Como que você se prepara para estar diante de Deus? E quando eu digo se prepara para estar diante de Deus, não é para vir agora como você está aqui no domingo à noite, não. Porque nós estamos diante dele toda hora, todo instante. Ele é onipresente, onisciente. Nós estamos diante dele todos os momentos. Como que você se prepara? Como que está a tua vida nesse momento diante de Deus? Porque o que o autor de Eclesiastes está tratando conosco é justamente isso. Quando nós estivermos diante de Deus, temos que ter algumas atitudes, temos que realizar algumas coisas. E ele vai dizer: olha, seja reverente, tenha temor. Você não está diante de qualquer pessoa. Não venha ao culto de qualquer jeito. É isso que ele está dizendo aqui. O autor vai nos trazer a reflexão de como adorar a Deus e nos dá alguns conselhos também para a nossa vida diária. Lembrando que Salomão está tratando sobre a vaidade da vida. E só relembrando você que esse termo vaidade aqui no hebraico que Salomão escreveu, não é a mesma ideia da vaidade que a gente tem aqui hoje. Quando a gente fala para a pessoa: você é muito vaidoso, você é muito vaidosa, aí a gente está se referindo de repente à roupa, à maquiagem. A gente, quando vai falar de vaidade, é nesse sentido, não é isso?
Aqui o termo vaidade tem outro sentido, gosto de relembrar, que é uma vida sem razão, uma vida sem sentido, uma vida fútil, um simples sopro na vida. E agora, como eu disse, esses conselhos que ele vai trazer, são conselhos justamente, irmãos, porque nós somos seres espirituais. Nós somos pessoas, nós seres humanos, nós temos a necessidade de nos envolver com aquilo que é espiritual. O apóstolo Paulo, já lemos esse texto em tempos passados, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz que o próprio Deus e Pai santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que nós aqui somos 3 em 1, corpo, alma e espírito. Temos a nossa parte espiritual, e o próprio autor de Eclesiastes, como nós já vimos no capítulo 3, verso 11, ele vai dizer: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então não é de se estranhar que Salomão vai ter que falar um pouco sobre o culto, sobre como que é o culto. Lembrando novamente que Salomão está escrevendo para o seu povo, no seu tempo, um povo que está se afastando da presença de Deus, um povo que está vendo a presença de Deus como algo secundário, como algo que dá para deixar para depois. Será que é diferente de hoje? E o primeiro conselho que Salomão já vem nos dar é que a gente precisa aprender a escutar a palavra de Deus, ao invés de somente ouvir a palavra de Deus. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Eclesiastes 1 diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem o sacrifício sem saber e que estão agindo mal. Essa palavra ouvir aqui, para mim, é o escutar, que é bem mais profundo do que um simples ouvir. Ser reverente é ser educado. Quando ele diz assim, seja reverente quando entrar na casa de Deus, é ter uma atitude de honra. Quando eu sou reverente com alguém, é porque eu honro, é porque eu sou educado. E quando ele trata da casa de Deus, ele está dizendo a mesma coisa, não por causa da casa, do prédio, como nós estamos aqui. Não é o lugar em si, mas é a quem nós prestamos adoração nesse lugar. Isso poderia ser na sua casa. Essa reverência poderia ser no momento do seu jantar, do seu almoçar, em que você está ali cultuando a Deus. Quando Salomão diz, olha, seja reverente quando você está no culto, é justamente ser educado. Você vai estar ali escutando o que está acontecendo, escutando as músicas. Irmão, se tem um momento, e Salomão está tratando da adoração, se existe um momento em que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que eu adoro e aquilo que eu estou fazendo na hora da música. Porque a gente acha as letras bonitas, você viu, as letras são bonitas. Mas aquilo que eu cantei, é pelo menos aquilo que eu estou tentando ser. Sabe que o que eu canto, quando passa aqui no slide, é aquilo que eu estou desejando realmente ser? Eu não vou dizer que é aquilo que eu sou, porque talvez eu seria até muito determinista na sua vida, mas pelo menos aquilo que eu tento ser. Sabe que quando eu canto lá que eu abro meu coração para o Senhor vem, faz morada, o Senhor limpa a casa. Tem uma música assim, né? Eu sou bom para guardar letra de música. O pessoal do louvor se lasca comigo. Eu falo, queria que cantasse aquela música, que é mais ou menos assim, assado. Eles, coitados, eles ficam bravos comigo. Mas quando eu estou ali cantando, daqui a pouco a gente vai cantar para o momento da ceia. É o que pelo menos eu quero ser. Ou eu só canto porque a letra é bonita, por causa da emoção do momento.
Salomão está dizendo, olha, cuidado com aquilo que você está ouvindo, ou você está realmente escutando. Estar na igreja e não ouvir, não escutar, melhor dizendo, pode ser perigoso, porque eu posso um dia, como nós já vimos em mensagens passadas, ser cobrado por Deus, eu dizer para Deus, não sabia, e Deus falar assim, mas naquele dia tal, hora tal, que você estava lá, você ouviu. O estar na igreja, inclusive no templo, tem sido algo que tem sido, infelizmente, banalizado na nossa sociedade. Essa reverência, esse respeito, o de estar junto aqui, é algo que tem sido deixado de lado. E aí talvez você possa me dizer assim, mas pastor, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Sim, Deus não habita nesse prédio. A gente não, quando fechar a porta aqui, Ele não vai ficar preso aqui. Mas Ele habita em você, Ele habita em mim. Mas quando eu estou no templo, como Salomão está dizendo, eu estou junto com os meus irmãos na coletividade, adorando ao Senhor. E nesse momento de adoração, é o momento em que eu preciso realmente ser reverente. E infelizmente, principalmente nesse tempo de pandemia, o que mais nós ouvimos é, eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus. Realmente. Eu não preciso estar aqui para adorar a Deus, eu posso adorar em qualquer lugar. Porque se eu limitar a um local, eu sou muito pobre nessa adoração. Mas eu estar no local junto com os meus irmãos, adorando, faz muita diferença. Aí Salomão está dizendo, olha, valorize isso, valorize o encontro. Esse local de encontro é importante, esse local aonde eu desenvolvo o meu aprendizado com o Senhor, esse local aonde eu consigo aprender a lidar com o outro. Nas conversas, nas trocas, ele tem a sua importância. E ontem eu falei um pouquinho isso no jantar de casais, que a gente está perdendo algo na nossa sociedade, ou talvez já até perdeu, que é perigoso, que é a falta de respeito, é a falta de vivência, é não valorizar as instituições. E quando eu falo de instituições, quem veio lá não tem só uma relembrança. Quando eu falo de instituições, eu não estou dizendo simplesmente uma instituição com o nome CNPJ, ou uma instituição firme, fixada como família, por exemplo. Mas a instituição outro, a outra pessoa. E a família também. O adorar a Deus em comunidade. E nós vamos perdendo isso, essas instituições, algo que já estava instituído, vai se perdendo. O respeito pelo próximo. Ontem comentei no jantar que a Paula e eu vimos uma cena que foi para mim assustadora. Quando dentro do mercado, uma das funcionárias daquele mercado puxando um carrinho, acertou o braço de um senhor que estava parado. Ele não estava nem andando, ele estava parado vendo preço. E pelo mexer dos olhos dele, porque a gente não vê a face toda devido à máscara, machucou. E ela simplesmente continuou a andar e nem pediu desculpas. E eu pensei, logo comentei com a Paula sobre isso, olha, quando eu falo sobre a perda do valor das instituições, é justamente isso. A instituição educação não existe mais. Porque ela não bateu numa gôndola, ela bateu no ser humano. Mas ela continuou o serviço dela. E quando a gente começa a olhar essa sociedade, a gente vê que isso vai se refletindo dentro da igreja. E o que isso tem a ver com ouvir e escutar? Porque a gente vai passando a vida só ouvindo. Ouvir é algo mecânico. Ouvir é algo que é o funcionamento da nossa audição. Nesse momento você está ouvindo muita coisa. Tudo pode até te chamar a atenção, porque você está ouvindo. Seus ouvidos estão funcionando, você
tem a sua escuta em ação, mas você tem a atenção em uma coisa só. Alguns estão com a atenção mais em mim, outros no barulho do ventilador, enfim. Agora, escutar vai além de somente ouvir. Já falei isso aqui outras vezes, mas dizem que a repetição é pedagógica. O escutar requer que a gente esteja realmente com a atenção fixa. O escutar exige que eu trate aquilo que eu estou fazendo com mais carinho, que eu memorize, que eu opine, que eu leve em consideração, que eu possa agir ou até mesmo posso não agir, porque eu não concordei daquilo que eu escutei. Tem uma reclamação muito comum das esposas, e você que é marido talvez já deve ter ouvido, ou já ouvi alguém dizer que meu marido não me ouve. Eu falo com ele, mas não me ouve. Pedi tal algo para ele, ele até esqueceu, porque ele só ouviu. Se ele tivesse escutado, ele tinha gravado. E aí, às vezes, vai tratar dos assuntos, aí a esposa ou o marido, e vai querer conversar em momento que não é para conversar. Por exemplo, hoje, quem tem um marido corintiano, se você foi tratar assunto no momento do jogo, ele não te escutou mesmo. Não escutou. Talvez ele ouviu você falar alguma coisa. Agora, para escutar, vai desligar a TV, vai olhar para você, vai dizer, diga. Ele vai dar atenção, ou ela vai dar atenção. E quando eu olho para o que Salomão está dizendo, e olho para as nossas vivências sociais, eu vejo que a gente, inclusive, como igreja, a gente escuta pouco. A gente ouve muito. O escutar faz com que eu tome decisões. O escutar faz com que eu tome posições. Porque o escutar, ele entra no meu ouvido, ele realmente vai para o meu cérebro e vai fazer com que eu reflita. Talvez não naquele momento, mas eu vou para casa para pensar. Me leva às práticas. O escutar, e aí vem o segundo conselho de Salomão, me faz ter uma mente disposta e uma mente sincera. Olha o verso 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Deus está nos céus. O que Salomão está dizendo é o seguinte, olha, tome cuidado porque você é limitado. Pensa um pouquinho, tenha uma mente mais disposta a refletir aquilo que você está escutando, aquilo que você está lendo, aquilo que você está tentando compreender. Seja sincero com aquilo que você vai fazer. Porque se estamos diante da presença de um Deus santo, não tem como ficar enganando esse Deus, maquiando o que... vou falar aquilo que Deus quer ouvir. Querido, isso é o maior erro nosso. Porque Ele já sabe muito antes de eu falar o que eu vou falar. Ter uma mente disposta e sincera é aquilo que João 4,24 vai nos dizer. Pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. É aquele momento que eu estou diante de Deus, eu estou abrindo o coração para Ele. É aquele momento que de repente o Ministério de Louvor vai cantar daqui a pouco e você vai dizer, Senhor, essa música aí não dá. Mas não dá não é por causa do Ministério do Louvor, nem por causa da música, não dá porque essa música é contrária ao que eu estou sentindo agora, Deus. Como é que eu faço? E ali você começa a orar, abrir teu coração e Deus vai te tratando. Deus vai curando você, porque você está sendo sincero com Ele. Uma coisa que eu sou apaixonado, quando a gente vai lendo a Bíblia e entendendo algumas coisas, é quando Deus pergunta, Adão, onde está você? Lembra lá quando ele pecou? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Será que Deus estava brincando de pique-esconde com Adão e falou, Adão, não estou te vendo. Deus sabia onde Adão estava. Deus poderia muito bem chegar e falar, eu sei o que você fez, Adão, seu sem vergonha. E criticar Adão. Não, Deus
deixou Adão ser sincero. Deixou com que Adão fosse refletir naquilo que ele fez. Onde está você, Adão? Senhor, eu me escondi quando ouvi tua voz. Escondeu por quê, Adão? Porque eu pequei, Senhor. Porque eu pequei. Uma adoração verdadeira, como Jesus está dizendo em João 4:24, uma mente disposta, como o Eclesiastes está nos dizendo, é uma adoração que não fica selecionando aquilo que quer ouvir. Uma adoração verdadeira, o que está em espírito, ligado com o Espírito de Deus, é aquele que quando ouve, vai refletir e vai pensar, eu preciso tomar uma decisão, uma posição na minha vida. Porque Evangelho, irmãos, Evangelho não foi feito por Jesus, os apóstolos não escreveram o Evangelho para massagear ego de ninguém. O Evangelho, a palavra de Deus, ela não foi feita para que passasse a mão e fizesse carinho nas pessoas. Não. O Evangelho traz refrigério, sim. O Evangelho traz mudança de vida, sim. Mas não é uma almofada para a gente sentar e se acomodar. O Evangelho, ele mexe com a gente. Porque o Evangelho tem uma coisa que todo ser humano detesta: a verdade. Ouvir a verdade dói. Quem aqui gosta de quando alguém chega para você e diz a verdade na lata? Chega para você e diz, você está assim, assado por causa disso e disso. E o duro que, irmãos, ter amigos de verdade, quando faz isso, que é bom. Na hora a gente quer enforcar, quer dar uma voadora no peito. Mas são esses amigos que a gente pode contar de verdade, são esses irmãos que a gente pode contar de verdade. Lógico, são pessoas que vão chegar com carinho, né? Não vai dar um coice, né? Vai chegar e vai dizer, olha, eu preciso conversar com você, vamos sentar aqui, chama para um café. Eu convivo com duas realidades bem complexas diante disso. A primeira é como pastor. Que quando a gente prega, aconselha, quando a gente fala, é necessário falar a verdade. É necessário chegar e dizer, olha, você está assim por causa disso. Você já parou para pensar por que a tua vida está dessa forma? E a outra realidade é como estudante de psicologia, porque a gente precisa também fazer o mesmo. Chamar a pessoa à sua realidade. E normalmente as pessoas não gostam. E Salomão vai dizer o seguinte, olha, não seja tolo. Tome cuidado. Reflita um pouco. Porque a gente não quer mexer em verdades que nos machucam. A gente não quer mexer em coisas que a gente precisa mudar, porque mudança é difícil. Mudança não é fácil. A gente ontem conversando com a irmã Roseli e o irmão Renato, a gente falando sobre mudança. Mudança não é fácil. Bagunça tudo. Mas é uma coisa interessante em mudança. A gente começa a descobrir que tem coisa que a gente tem, não sabe para quê. A gente olha que tem coisas lá abandonadas, empoeiradas. E está lá, séculos que a gente não usa. Só ocupa espaço. Aí normalmente a gente dá, a gente joga fora, dependendo do que for. Se for roupa, a gente doa. E quando a gente mexe dentro da gente, nesse ato de adorar ao Senhor, e deixa o Espírito Santo de Deus mexer, ele vai dizer, olha, tem coisa aí no teu quartinho, aquele quartinho da bagunça que a gente quando recebe visita e tranca, tem coisa nesse quartinho que precisa jogar fora, e você está há tempos guardando, isso está te fazendo mal. E a gente bate o pé e diz assim, aqui não, Senhor, aqui o Senhor não mexe. Mas é justamente ali que precisa mexer. É justamente ali que o Senhor quer nos levar a uma reflexão. É justamente ali que Deus quer fazer um trabalho na vida da gente para mudar a gente.
E não é porque Ele é um Deus manipulador, como a gente ouve na sociedade, porque Ele é um Deus que ama. Irmãos, o apóstolo Paulo foi muito claro falando sobre isso, lá em Romanos capítulo 7, dos versos 19 e 25, que diz assim: pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas na carne da lei do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho um duelo aqui dentro de mim. Quando eu paro para refletir, eu começo a perceber que eu quero fazer aquilo que é bom, aquilo que presta, aquilo que serve, aquilo que é para adorar a Deus. Mas dentro de mim também tem outra lei que guerreia, que são os meus desejos. É onde eu não quero mexer, porque é bom. Porque de certa forma é agradável. Mas é justamente isso que está me afastando de Deus, é justamente isso que não me deixa me adorar ao Senhor com mais sinceridade. E aí Salomão nos leva a um terceiro conselho. Primeiro conselho, aprenda a escutar. Segundo conselho, tenha uma mente que reflete mais, uma mente sincera. Mas ele diz: toma cuidado com o que você fala. Cuidado com aquilo que você fala. Verso 3 e 6. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Não permita que sua boca o faça pecar, e nem diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? A parte final do verso 3, na tradução da Bíblia Viva, diz assim: quem é o tolo que fala demais e fala muitas bobagens? Irmãos, falar demais é um problema. A Paula já sabe disso, também quase 25 anos ouvindo isso. Quando a gente vai em algum determinado lugar, comprar algo, resolver alguma coisa que a pessoa fala muito, fala, e promete, eu já não quero voltar mais. Que pela experiência que temos, normalmente esse tipo de coisa já me mostra que não vai dar certo. Mas quando começa a prometer muito, quando começa a falar que o produto é muito isso, o produto é muito aquilo, nós já caímos em alguns problemas por causa disso. Quanto mais falamos, maior é a chance que temos de errar, pecar, de magoar. Existem dois momentos que quem já sentou comigo nos momentos de conselhos, que eu já falei, existem dois momentos na vida que a gente não deve tomar decisões. E tomar cuidado com o que fala também. É o momento quando eu estou muito irritado, é os momentos em que eu estou muito chateado, magoado. Não é momento para tomar decisão. Normalmente são decisões erradas. E o segundo momento é quando eu estou muito feliz, quando eu estou muito eufórico. Normalmente também a gente toma decisão errada. Então, que horas que eu tomo decisão? É quando eu estou em equilíbrio. Quando eu estou percebendo realmente, eu estou consciente do que está à minha volta. Porque quando a gente está enfurecido, o nosso cérebro não funciona bem. Aí a gente briga, a gente magoa. Se é no casamento, a gente vai ferir o cônjuge, os filhos. Se é no trabalho, a gente vai ofender o patrão.
Eu lembro de uma experiência, quando estava lá no início da fé ainda, porque eu entrei no seminário muito novo depois que me converti. E eu lembro que eu trabalhava no mercado, no setor de legumes, o mercado tesourou as nossas horas extras, eu gostava da hora extra, porque é o que dava para melhorar a renda. Cortaram, foi quando começou a surgir essas ideias de banco de hora. E era assim, eu entrava muito cedo, então eu saía cedo. Normalmente 4 horas eu estava saindo. E como o relógio de ponto, lembra? Aquele do... Nem sei se existe ainda, aquele negócio de... A gente brincava que era picar o cartão, né? Que enfiava aquele relógio enorme. Lembra disso? Todo mundo com vergonha de confessar a idade, mas tudo bem. Como era longe, a gente normalmente saía 5 minutos antes do nosso setor, porque não podia fazer hora extra. Faltando 5 para as 4, o chefe gritou: Flávio, busca um carrinho de tomate lá. E eu gritei: não vou. Folgado, né? Não vou. Eu estou mandando, eu falei: não vou, vocês cortaram nossas horas extras, eu não vou. Se quiser mandar embora, não tem problema. Eu já tinha falado com a Paula que estava doido para sair do mercado. Fui tomar banho, lá tinha chuveiro. E é nesses momentos, irmãos, que Deus vai falar com a gente. Perdão, irmãos. E Deus falou o seguinte: você viu o que você fez? Você viu o que você fez? Falei: vi. Desci. Procurei o chefe. Falei: vim aqui te pedir perdão. Por quê? Porque eu não tinha que ter sido grosseiro com você daquele jeito. Você está na sua posição de chefe. Não, pai, se preocupa. Não, eu me preocupei sim. Hoje eu sei que que foi o meu chefe, depois que a gente veio para o Paraná, eu descobri que ele foi batizado. Era membro da Igreja Assembleia de Deus. E há mais ou menos uns 3 anos atrás, encontrei com uma pessoa e disse que até pregador ele estava sendo. Não sei se foi por culpa minha, mas um dedinho de influência deve ter tido. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando a gente vai falar com as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. As palavras machucam e as palavras têm poder. As palavras podem matar ou dar vida. Lá em Lucas 18, de 11 a 14, Jesus conta uma história real. Ele estava vendo aquela história, aquele fato. E ele nos ensina aqui que até na hora da adoração a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Lá diz assim, que o fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo, Jesus dizendo, foi o cobrador de imposto e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Está os dois adorando. Quem falou demais, a adoração não agradou a Deus. E nós precisamos refletir quando a gente vai adorar. A demonstração de santidade não é com as palavras bonitas e muito menos humilhando o outro. Queridos, pensar antes de falar é uma dádiva, mas falar de forma correta é um dom. E se juntar os dois, então, pronto, é a perfeição. Refletir, pensar, trabalhar no coração. As minhas palavras de encorajamento para o outro precisam ser realmente de encorajamento. Dizer para o outro: você é capaz, vamos junto, porque a gente tem esse costume: conta comigo. Aí a pessoa acredita, você disse que conta contigo. E aí ela te passa um zap: ô, irmão,
Lembra que você disse que eu posso contar contigo? Pois é, eu estou precisando de uma ajuda. Mas não é dinheiro não, eu precisava que você viesse aqui pelo menos orar comigo. Aí você fala, eu estou sem tempo. Irmãos, é um perigo quando a gente fala isso, porque se a gente fala tem que ser de coração, tem que ser sincero, então cuidado com o que você fala. Porque se a gente parar para refletir, até quando a gente pergunta para o outro na rua, tá tudo bem? E se ele disser que não? Qual vai ser a sua atitude? E aí a gente vai para o último conselho de Eclesiastes, que é sobre honestidade. Que ele diz, seja honesto com os outros, seja honesto com Deus e seja honesto com você. O verso 4 diz, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. É melhor não prometer, não dizer nada, do que se prometer e não fizer. Tiago 1,19 diz que todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Seja pronto para escutar. Para falar, deixa para falar depois. Irmãos, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente promete. O que a gente promete para o outro, o que a gente promete para Deus, o que a gente promete para nós mesmos. É muito fácil fazer promessa. Muito fácil. E cumprir. E se eu não cumpro o que eu prometo? Sabe, a gente, diante de Deus, a gente faz as promessas tipo assim, Senhor, se eu conseguir tal coisa, eu prometo que eu vou fazer tal outra. Se o Senhor me perdoar, se o Senhor fizer isso, eu prometo que eu vou ser diferente. Se eu conseguir um emprego tal, eu prometo que eu vou ser dizimista. Eu prometo que eu vou participar de todas as campanhas de construção da IBG. Aí você entra no emprego, recebe primeiro o salário. Eu tinha umas contas atrasadas. Senhor, o senhor sabe, né? Aí já não vem mais na igreja, já não participa de mais nada, já não entrega mais nada, porque agora eu trabalho. E fez promessa para Deus. Como se Deus dependesse das suas promessas. Porque na hora que a gente prometeu, ele já está amanhã, Deus já está no amanhã, ele já sabe o que vai acontecer, ele já cruza o braço e fala assim, eu sei que você não vai fazer isso, o que você está falando? O que você está sendo desonesto com você, não comigo? Como que eu sou também desonesto comigo? Segunda-feira eu começo a dieta. Pronto, chega na segunda-feira, chegou a noite, que dieta nada. Segunda-feira eu começo a fazer exercício. E não começa. Aí você vai conversar com a pessoa, mas eu não disse a segunda-feira de que mês e nem de que ano. Isso é desonestidade com você mesmo. Jesus contou uma parábola, está lá em Mateus 21, verso 28 a 31, não vou ler a parábola, marca aí depois de você ler, de 2 filhos. O pai chegou para os 2, o primeiro filho e disse assim, filho, vai trabalhar na vinha hoje? Se não me falha a memória, era a vinha. E o filho disse, não vou. Mas ele foi depois. Ele disse que não ia, mas foi. O outro filho, vai trabalhar na vinha hoje? Ah, pai, eu vou, daqui a pouco. E não foi. Quem foi o desonesto da história? O primeiro que disse que não ia e foi? Ou o segundo que disse que ia, mas não foi? Irmãos, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente promete, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós somos seres humanos, mas a gente tem algo que deveria nos fazer diferentes, que é sermos discípulos de Jesus. E por sermos discípulos de Jesus, deveríamos ser pessoas diferentes. Agir diferente. Amar de forma diferente. Prometer e cumprir. O que Eclesiastes está dizendo, se falou, faça. Se prometeu, cumpra.
Se escutou, pratique. Nós estamos chegando no dia da mentira. Estamos próximo do dia da mentira. Os irmãos sabem qual é o dia da mentira, né? Eu já expliquei aqui. Alguém se arrisca? 31 de dezembro. A gente acha que é 1º de abril, mas é 31 de dezembro. Porque é o dia que a gente faz um monte de promessas. Um monte. Próximo ano eu vou fazer isso, próximo ano eu vou fazer aquilo, próximo ano eu vou ser desse jeito. Não chega nem no dia 10 de janeiro, a gente já esqueceu tudo que prometeu. Dia 31 de dezembro, se você fizer promessa, cuidado. Porque agora você ouviu que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente promete. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. 4 conselhos que servem para a nossa adoração e servem também para o nosso dia a dia na nossa vida. E o autor de Eclesiastes termina o verso 7, em meio de tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Novamente ele volta com o tema temor a Deus. Temer a Deus não é sentir medo dele. Temer a Deus é saber que Ele é Senhor, é saber que Ele cuida de nós, é saber que esse Deus, mesmo estando nos céus, está entre nós, e por Ele estar nos céus e nós na terra, nós somos limitados, então sabemos que podemos confiar nele, e sabemos que esse temor é o que nos dá sabedoria, como diz Provérbios 1, verso 7. Tema a Deus, lembre-se dele, nas tuas falas, nas tuas promessas, e saiba que Ele é Senhor da sua vida. Que te ama muito, ao ponto de ter entregue Jesus Cristo por você. Prova disso é a celebração da ceia que nós vamos participar agora. Por isso não dá, diante desse amor tão grande, ter uma mente tão sem sinceridade, porque nós negaríamos essa cruz vazia, negaríamos esse túmulo vazio. Não dá, irmãos, para a gente vir cultuar o Senhor e na segunda-feira ser diferente. Porque negaríamos, como vamos celebrar a ceia, o túmulo vazio e a cruz vazia, o sacrifício dele por nós. Então não dá para estar diante desse Deus e desonrá-lo. Não dá para estar aqui hoje adorando ao Senhor e ser desonesto com Ele, desonesto com aquele que está do meu lado e desonesto comigo mesmo. Então, para que você não seja desonesto com você mesmo, eu quero convidar você a fazer o seguinte, a fechar os seus olhos e nós vamos orar. E nessa oração você vai confessar os teus pecados. Você vai levar os teus pecados, vai dar nome. Você não precisa, por favor, não fale em voz alta, mas dá nome. Você agora vai abrir a portinha do quarto bagunçado. Diga para Deus o nome do pecado, o nome daquilo que precisa mudar na tua vida. Só você e Ele. Seja honesto com Deus, tenha uma mente sincera. Se você escutou alguma coisa nessa mensagem, então é momento de você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou abrindo a porta do quarto bagunçado. Essa porta do quarto bagunçado é meu coração. Entra agora, Senhor, faz uma limpeza, que tira tudo aquilo que eu não uso, tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que me faz não te valorizar, Senhor, como o Senhor merece e precisa. Eu quero temer o Senhor, eu quero honrar o Senhor nessa noite. Vai aí com os teus olhos fechados, confessa. Dá nome para o pecado. Ou dá nome para os pecados. E nesse momento, diga para Deus: Senhor, perdoa a minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados, minhas falhas. Senhor, perdoa os meus pensamentos que te ofendem. Senhor, perdoa as minhas atitudes. Senhor, perdoe o meu jeito grosseiro com a minha esposa. Perdoe o meu jeito grosseiro com meu marido.
Perdoe, Senhor, o meu jeito grosseiro com os meus filhos. Senhor, perdoa o meu jeito grosseiro com os meus pais. Senhor, perdoa aquilo, Senhor, que eu não quero abrir mão, mas te ofende. Senhor, perdoa os meus olhos, que se desviam para o mal. Senhor, perdoe minha fala, que ao invés de abençoar, amaldiçoa. Vai confessando, queridos, vai orando. Vai pedindo perdão. Ó Deus, estamos diante do Senhor, um Deus vivo, eterno, presente. Um Deus que, como o Eclesiastes diz, está nos céus, mas que nós aprendemos que está aqui também. Um Deus que ressuscitou e que está vivo entre nós. Um Deus que conhece o nosso coração e as nossas aflições. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso Pai amado, Abba, Pai. Por isso, Senhor, estamos confessando os nossos pecados diante do Senhor nessa noite. Porque estamos diante do Senhor para te adorar. Estamos diante do Senhor para escutar o Senhor. Estamos diante do Senhor para aprendermos a falar aquilo que abençoa. E queremos, ó Deus, ser honestos, principalmente conosco mesmo. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor. Perdão pelos pecados que cometo e que ofendem o Senhor. Ó Deus, que hoje seja uma noite de transformação nas vidas, de limpeza nos corações. Que seja uma noite, ó Deus, que os teus filhos e filhas sairão daqui mais leves, porque confessaram ao Senhor os seus pecados, entenderam os conselhos do Eclesiastes para a nossa vida. E na segunda-feira poderão praticar aquilo que escutaram. E diante, ó Deus, das nossas confissões de pecado, queremos celebrar a ceia, ó Deus. Pois não vão ser as irmãs que vão servir, que vai dizer se pode ou não tomar a ceia. Mas estamos diante do Senhor confessando por isso, Pai. Que ninguém venha deixar de participar da ceia. Se é batizado, está em comunhão com a sua igreja, que possa, ó Deus, celebrar esse momento. E se precisa chegar e pedir perdão para alguém que não está aqui, que esse querido, essa querida possa entender que assim que estiver com essa pessoa, possa pedir o perdão. Possa haver restauração. Mas nesse momento, ó Deus, possa participar da comunhão com o Senhor. Sonda, Senhor, nossos corações. Sonde a nossa vida. É assim que eu oro. Crendo que o Senhor já nos perdoou. Crendo que o Senhor já nos tornou aptos para esse momento da ceia. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.